A paz do Senhor a todos. Estamos continuando no nosso segundo livro, agora no segundo tópico do livro 2, que vamos falar sobre a doutrina da soteriologia. Estamos ainda na área da teologia sistemática, e é uma disciplina que compõe o currículo do nosso curso livre de formação teológica, promovido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, em convênio, parceria com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja Mãe da Assembleia de Deus em Belém do Pará, que é a administradora e gestora de todo o processo de educação da igreja, escola dominical e os seminários e faculdades que envolvem Programa de Educação Cristã Continuada. E quem está apresentando essa aula, o pastor George Fernandes. Eu sou teólogo, mestre em teologia, mestrando em ciências da religião, também estou em formação de outras áreas, na área de administração, também algumas especializações nessas áreas, tanto de gestão quanto de teologia. Coordenador acadêmico e pedagógico do CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus. E vamos compartilhar com vocês agora esse segundo tópico aí do nosso livro, né, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, nesse segundo tópico, está dividido conforme o nosso livro texto. Nós já disponibilizamos para vocês. Vamos fazer uma introdução geral sobre essa doutrina da salvação. Aliás, é uma das, se não a mais importante doutrina do cristianismo, porque foi para esse fim que Deus enviou seu Filho para nos salvar. Vamos fazer uma breve introdução. Vamos falar no tópico 1, a unidade 1, as provisões feitas por Cristo para a nossa salvação, que foi primeiro a sua morte e segundo a sua ressurreição. Durante essas aulas, nós vamos tratar ampliando mais esses dois temas. Então, o primeiro tópico da nossa aula, o primeiro capítulo, é as provisões feitas por Cristo. Sua morte e sua ressurreição. Como foi, o que implicou teologicamente para que nós obtivéssemos, através dessas provisões, a salvação. Na segunda unidade, no segundo capítulo desta disciplina, nós vamos estudar a ascensão e exaltação de Jesus Cristo. Jesus morreu por nós, ele ressuscitou dos mortos, ele ascendeu ao céu, sua ascensão, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar na sua vinda ímpios e justos. Então, ele ascendeu e foi exaltado. Sua exaltação nós vamos estudar. Por último, vamos tratar as estratégias de Deus para a salvação. É a grande questão da eleição, a questão da predestinação e do livre-arbítrio, as duas doutrinas, e o processo estratégico de Deus que nos leva à salvação. É um assunto muito importante e nós vamos trabalhar com bem cuidado para não deixar dúvida nenhuma acerca dessa tão importante doutrina. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está aí no livro de vocês, de estudos, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto central, do texto central e mais importante da Bíblia. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos fazer aqui uma breve introdução para entrarmos definitivamente num assunto tão importante. Estar perdido significa viver longe de Deus. Ser salvo significa viver com Deus. Para vivermos com Deus no céu, já precisamos viver com Ele aqui na terra. Nós temos que entender isso. E ao longo desse curso, nós vamos entender
como é importante essa salvação de Deus. E como então nós podemos preparar-nos para o encontro com Deus? Antes de tudo, para sermos salvos, precisamos reconhecer que estamos perdidos, que não somos autossuficientes. Precisamos de alguém. E assim estamos porque pecamos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao pecar, ofendemos a santidade de Deus, rompendo nossa ligação com Ele. É como se estivéssemos mortos para Deus. E estamos mortos de fato. Como diz Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 2. Diz assim o texto: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiram a presente ordem deste mundo. Ser salvo, então, significa deixar de viver a velha vida, que é contrária à vontade de Deus, e passar a viver uma vida de íntima comunhão com Deus. E isso nós só conseguiremos no poder do Senhor e no poder do Espírito Santo. Eu estava certa vez numa aula, ainda na época do seminário, na faculdade teológica, e alguém perguntou assim: Deus pode salvar qualquer um? Aí o professor da nossa aula, ele então contou uma parábola, mais ou menos assim. Ele disse assim: eu vou contar uma parábola acerca de como nós precisamos entender a salvação. Ele contou assim: certa vez, numa campanha evangelística, o pregador parou a palestra e pediu que cada pessoa falasse de seu testemunho para a pessoa ao lado. Então um menino virou para o Senhor ao seu lado e perguntou: Senhor, você conhece Jesus como seu Salvador? O homem assim olhou para o menino um pouco indignado e disse assim: meu filho, eu sou diácono ordenado desta igreja. Aí o menino assim olhou para ele naquela sua inocência, disse assim: mas Senhor, isso não importa, Deus pode salvar qualquer um, inclusive o Senhor. Então, uma parábola onde as pessoas não devem se orgulhar na presença de Deus, né? Mas sim estar sempre submisso à verdadeira salvação que está em Cristo. O que leva a pessoa à salvação, e nós vamos entender isso ao longo dessa doutrina, não é a religião, ou a denominação, ou o cargo que você ocupa. É você estar na presença de Deus, certo de que está fazendo a vontade dele e não mais a sua vontade. Ok? Então, essas são algumas palavras de introdução a essa matéria que não devemos ter no coração uma alegria, um temor de estarmos estudando essa matéria, porque ela é importantíssima para a minha vida, para a sua vida, para a vida daquele que vai ouvir a sua palavra, que vai ouvir a sua mensagem, que vai ouvir o seu testemunho, que vai ver o seu testemunho, que vai ver os seus frutos que você vai produzir, e ele vai poder ver Cristo na sua vida e ver a salvação presente na sua vida. Então, a doutrina da salvação, teologicamente, ela recebe um nome científico, como toda ciência. Quando se estuda academicamente, nós já falamos na primeira disciplina, eu fiz assim uma introdução geral à teologia sistemática. Então, a soteriologia é uma área da teologia sistemática que estuda a salvação. Então, o termo soteriologia é formado de duas palavras gregas: soter, que significa salvação, e logos, ou logia, que significa estudo, tratado, análise de alguma coisa. E significa, então, soteriologia, a doutrina acerca da salvação. É um termo alicerçado na palavra grega soteria, que significa livramento, salvação. Foi um termo criado no século XIX para referir-se à teologia da salvação. Isso vem aí da teologia sistemática, como eu falei. Portanto, passou a representar
a parte da teologia que trata da salvação do pecador, sua restauração, favor divino na sua vida e a íntima comunhão que passa a desfrutar com Deus. Historicamente, esse estudo tem sido dividido em dois grandes segmentos: a soteriologia objetiva, que é a doutrina da salvação, que trata da obra remissora de Cristo. Segundo, é dividido em soteriologia subjetiva, que é a doutrina da salvação, que aborda a obra do Espírito Santo, o qual concretiza no indivíduo a missão de Cristo. A soteriologia não deve ser confundida com a cristologia, que foi aquela primeira doutrina que estudamos aqui neste livro. A primeira, que é a soteriologia, trata da missão salvadora de Cristo, enquanto a segunda, a cristologia, trata da pessoa de Cristo. Quais os fatos que precedem a soteriologia? É uma questão. Quais os seus pressupostos? Outra questão. Devido à sua relevância, à sua grande importância, diríamos que a soteriologia tem os seguintes pressupostos. Primeiro, o governo soberano de Deus. Deus, como Criador, Governador e Salvador, é a fonte de todas as provisões da salvação. Portanto, não há salvação que não seja em Deus. Segundo, a responsabilidade do homem para com seu Criador e a sua capacidade para o bem e para o mal, para o gozo e para o sofrimento. Vou colocar aqui o livre-arbítrio do homem, em tomar a decisão de se aproximar ou de se afastar de Deus. Um terceiro, o conserto das obras, expressão da vontade de Deus e obrigação do homem, a aliança das obras. E você expressa nesse item a vontade de Deus para a sua vida e a obrigação do homem para com Deus. Por último, a queda do homem, que envolve a sua condenação e sentença à morte, seu pecado original, a corrupção de sua natureza e sua inabilidade. Isso aconteceu na queda do homem, ali no Jardim do Éden, onde o homem pecou, contrariando a vontade de Deus, não obedecendo à vontade de Deus, sucumbiu ao pecado e foi ali. Ele estava, Adão, o primeiro Adão, representando toda a humanidade, havia só ele ali naquela ocasião de ser humano, e ele decidiu fazer a sua própria vontade e desobedecer a Deus, e veio a consequência desse pecado sobre ele, que foi a morte. Porque o apóstolo Paulo nos escreveu que o salário do pecado é a morte. E diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas imediatamente ao pecado, esse pecado original, o plano da salvação foi traçado na história da humanidade, do homem, ali mesmo no Gênesis. Deus deu a oportunidade depois da redenção, através daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e trazer o homem de volta para os caminhos do Senhor. Aí então, nesse momento, começa o plano de Deus para a salvação do homem que havia caído. O plano da salvação de Deus é tão simples que o menor dentre os filhos dos homens pode entendê-lo o bastante para experimentar o seu poder transformador. Ao mesmo tempo, é tão profundo que nenhuma imperfeição jamais foi descoberta nele. Portanto, o ponto principal do plano de salvação de Deus se concentra no cargo e na função de um mediador, ou seja, alguém que pudesse colocar-se entre um Deus ofendido e uma criatura pecadora e sem esperança como o homem. Jó sentiu a necessidade de alguém assim quando se encontrou, pelo menos é o que ele pensava, quando se encontrou afastado de Deus. Ele disse assim, Jó, capítulo 9, versículo 32 e 33. Ele disse assim, porque ele não é homem como eu, para eu lhe responder, mas nos encontramos em juízo. Não há entre nós árbitro para pôr a mão sobre nós ambos. Esta é a posição
que Cristo veio preencher em seu sacrifício substitutivo. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esta é a razão da encarnação da segunda pessoa da Trindade, a fim de ser mediador para Deus. Ele deve ser Deus, a fim de representar a humanidade. Ele deve ser homem, para poder se reconciliar com o Senhor. Então, estudar soteriologia é ultrapassar as fronteiras do tempo e da história, é identificar o símbolo da cruz de Cristo como os eixos de convergência e divergência de todo o universo. É tentar imaginar quando Deus pensou em nós pela primeira vez, como está registrado na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Diz assim a santa palavra de Deus: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, por isso, o escritor de Hebreus nos deixa essa certeza de que Jesus é o nosso mediador, o nosso substitutivo, né? Aquele que nos socorre em todas as instâncias. Tudo isso se tornou possível mediante a morte, sepultamento, ressurreição, ascensão de Cristo. Que essas questões todas iremos ver nas nossas aulas que vêm aí pela frente. Vamos dar uma paradinha aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para as provisões feitas por Cristo na nossa segunda aula.